This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first, you need to find the right team. Start your search with Indeed-sponsored jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Ei, som, teste. Ei, oi, aqui é o Zero e eu falo de uma nave muito distante. Se você recebeu essa mensagem, que bom, porque eu preciso te contar o que está acontecendo aqui em cima. E quando eu cheguei no quarto, a luz estava desligada, eu liguei. E nesse momento, já tinha um ser sentado na minha cama. E eu fui andando devagar e aquela imagem não saía de lá. E ele ficou me acompanhando com os olhos. E aí eu fui e sentei na cama da minha irmã, em frente a ele. A luz do quarto estava acesa, minha irmã passou pelo quarto, quando ela olhou para dentro, ela viu e saiu gritando, correndo. Então, alguma coisa aconteceu. De verdade nesse dia. Se você esticar um braço aí na sua frente, você vai imaginar o quão perto é. É de frente, exatamente, cara a cara. Eu vi o que eu tô contando para vocês. Existem dois tipos de casos ufológicos: os que são divulgados e os que não são. Por um lado, nós temos histórias que vão de pequenos pontos luminosos no céu a grandiosas narrativas de abdução, quiçá com o envolvimento de grandes atores. E não importa sua magnitude, em todos os casos, o desconhecido toma a frente e nos conquista na qualidade de curiosos que somos por natureza. E cabe sempre ressaltar: há espaço na mídia para todo tipo de caso. Uma mídia especializada, há de se convir. Mas sim, nós estamos numa bolha e estamos sempre atentos. Mas aonde eu quero chegar com isso? Eu te proponho um questionamento, muito além dos casos que você já ouviu. Eu te pergunto: quantos casos sequer são relatados? Eu quero trazer aqui uma dessas histórias que, se tivesse caído nas mãos certas quando aconteceu, talvez seria uma das páginas mais importantes da casuística brasileira. Ou quem sabe até ser mais um capítulo do maior de todos os casos. 895 quilômetros e exatos 10 anos é o que separa a história de hoje do incrível caso de Varginha. Eu sou o Zero, seu anfitrião, e essa é a fita número 119 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Meu nome é Elisandro, eu sou morador de Goiânia, Goiás, tenho 43 anos, sou casado e tenho um filho de 9 anos. E na época eu e minha irmã avistamos um ser no meu quarto. Eu já começo falando assim para o pessoal ter uma ideia do que aconteceu. E aí eu vou falar sobre os detalhes. E como é que aconteceu? A gente morava numa casa aqui num bairro chamado Caiçara, aqui em Goiânia, e esse bairro, e a nossa casa ficava a algumas quadras de um laboratório aqui que fica na BR-153. Essa BR, de um lado é saída para São Paulo, do outro lado saída para Brasília, para a gente ter uma ideia de localização.
E aí, nesse dia, eu estava na sala à noite, era mais ou menos umas 8h30. Eu falo esse horário porque estava passando o Jornal Nacional. Imagino que seja mais ou menos esse horário. Eu tinha mais ou menos 7 a 8 anos. Isso, pelos cálculos, em 1986. E eu tinha mais 2 irmãs, né? Uma 2 anos mais nova e uma 3 anos mais nova. E eu não me lembro da minha irmã caçula na casa nesse dia. Eu só me lembro da minha irmã do meio, que foi a outra pessoa que viu que eu tinha visto também. Então eu estava lá voltando, eu estava completamente acordado, assistindo televisão na sala, 8h30 da noite, lúcido, uma criança, né? Então não tem hipótese nenhuma de falar, não, se bebeu alguma coisa, aconteceu, entendeu? Não, uma criança sentada na sala com os pais, é bom eu colocar esse detalhe também. E aí eu levantei para ir pegar um brinquedo dentro do meu quarto. Saí da sala, entrei no corredor da casa e a primeira porta à esquerda já era o meu quarto e da minha irmã do meio, né? A que viu o ser. E quando eu cheguei no quarto, a luz estava desligada e eu liguei. E nesse momento já tinha um ser sentado na minha cama. E esse ser estava sentado na minha cama olhando para mim. É como se já estivesse lá, não foi uma imagem que foi se formando, nada assim. Ele tinha uma cabeça grande e ovalada. A cor da pele eu não me lembro bem, mas eu acredito que seja alguma coisa próxima do bege, assim, pro marrom, não sei. Mas me chamou muita atenção os olhos, que eram muito grandes, eram vermelhos, enormes. E não lembro de nariz, esses detalhes, não lembro da boca. Lembro do olho, lembro do formato da cabeça desse ser. Tinha uma espécie de chifre na cabeça. Não sei se era... Eu não lembro direito se era protuberância, se era chifre mesmo, isso eu não lembro. Tinha alguns detalhes assim parecidos com chifres na cabeça, mas eram pelo menos 2. Eram 2 ou 3. E não era chifre longo igual dessas imagens que a gente tem de demônio. Era bem pequeno e mais grosso, sabe? Como se fosse uma pedra em cima, não sei. E uma capa preta. Esse ser estava vestido com uma capa preta e sentado na minha cama. Então eu fiquei estático, sem fala. Eu não consegui gritar, eu não consegui reagir. Eu só fiquei parado, estático. Eu não tive reação. Eu fiquei com muito medo. Eu lembro de sentir isso, de sentir muito medo, mas por algum motivo eu não consegui correr. E isso não significa que eu fui corajoso. Teve algumas pessoas falando, nossa, ele foi muito corajoso. Não, eu não fui corajoso. Foi alguma coisa que me dominou. Eu imagino que mentalmente eu fui dominado para não sair de lá, para não gritar, para não fazer alarde. Isso é que vem na minha cabeça hoje. Vem à minha cabeça, assim. Que é como se eu realmente tivesse sido dominado. No primeiro momento que eu liguei a luz, eu olhei para ele. Foi instantâneo. Eu liguei, ele já estava lá e de imediato eu já fiquei encarando ele. E não foi um ato de coragem. Não foi um ato de coragem. Eu realmente fiquei como se eu tivesse imobilizado. E por dentro eu estava muito assustado, morrendo de medo, com muito medo. Só que eu não consegui sair de lá. E a curiosidade só foi aumentando. Eu sei que fiquei alguns segundos parado, olhando e pensei, né, comigo, que aquilo lá, eu comecei a tentar me acalmar, pensando assim, não, isso aí é alguma coisa da minha mente, da minha cabeça, né? Algum reflexo da luz deve estar formando essa imagem. E assim, com muito custo, eu fui devagar, assim, tentando me aproximar, e eu fui andando devagar, e aquela imagem não saía de lá. Aquele ser estava lá.
E eu fui chegando perto e não saiu, aquela imagem não saiu de lá. E ele ficou me acompanhando com os olhos. E aí eu fui e sentei na cama da minha irmã, em frente a ele. E fiquei uma distância assim de um braço, 1 metro, né? E era como se eu tivesse hipnotizado, era uma coisa assim tão fora do comum e tão real, porque eu estava vendo aquilo, eu não estava imaginando. Eu tenho total certeza disso, foi uma imagem muito marcante, nunca saiu da minha mente. E eu fiquei sentado, olhando para aquele ser, que na minha cabeça era um demônio. Eu não sabia que reação eu poderia fazer. Eu fiquei com medo de correr também e acontecer alguma coisa. Eu não sei o que passou pela minha cabeça. Eu sei que eu fiquei meio que, assim, quase que hipnotizado, assim, sem acreditar no que eu estava vendo. Era mais ou menos isso. Essa era a minha reação. E eu fiquei ali, parado. Eu não falei nada. Eu não consegui falar nada. Aquele ser não se movimentou, além de ter me acompanhado com os olhos, assim, com a cabeça, né? E foi tudo que eu percebi de movimento dele. Foi só a cabeça me acompanhando, me olhando sentar na frente dele. Não mexeu um braço, não fez nada. Ficou me encarando. E eu fiquei olhando para ele sem reação, assustado, com o coração batendo. Quando eu digo sem reação de fugir, né? Mas por dentro eu tava assim, eu tô vendo uma coisa de outro mundo na minha frente, né? E eu realmente não entendo por que eu não saí correndo de desespero. Eu não sei. Alguma coisa me dominou, não sei. Não sei explicar isso. Foi justamente no momento que eu estava sentado de frente para ele, a luz do quarto estava acesa, minha irmã passou, isso ela me contando. Ela passou pelo quarto, quando ela olhou para dentro, ela viu. Ela lembra das características do chifre, quando ela me disse, né, que ela lembra bem da capa preta e saiu gritando, correndo. Eu nem lembro desse episódio de ela ter gritado. Não tem isso na minha memória, dela ter passado gritando. Nada me tirou, é como se eu tivesse realmente hipnotizado, não sei dizer o porquê. Ela fala para mim, Lisandro, eu só lembro que eu passei pelo corredor, olhei para dentro do quarto e vi você sentado em frente a um demônio, ela usa essa expressão, em frente a um demônio com chifre e capa preta, e eu saí correndo gritando. Ponto. Foi tudo que aconteceu comigo. Porque o que aconteceu foi tão rápido com a minha irmã, foi muito rápido, foi coisa de 3 segundos, 2 segundos, foi olhar, gritar e correr. Ela só se lembra disso, do chifre ela se lembra, da capa preta e saiu correndo. Foi isso que ela lembra. E ela realmente viu. Eu não contei para ela, eu não induzi a minha irmã a pensar em alguma coisa. Tanto é que eu fui descobrir isso depois, anos depois. Eu nem lembrava de ela ter participado disso, de ela ter visto, né? Um dia que eu comentei com ela, ela falou assim, não, eu vi. Esse dia eu tava lá, eu vi. Só que eu saí correndo, não fiquei lá parado, não tive coragem. O que me deixa menos angustiado é que eu tenho uma testemunha, né? E que eu sei que é por ser minha irmã, eu sei que ela não está mentindo para me agradar, entendeu? Eu conheço a minha irmã. Muita coisa ela fala, não, isso é coisa da sua cabeça. Mas nesse dia não, ela confirma, eu realmente vi o que você viu. E aí eu levantei, eu devo ter passado em frente, sentado lá de frente com ele, coisa de 1 minuto, não sei, 2 minutos, 3, 4, não sei, foi bem rápido, E aí eu criei coragem, fui levantando devagar e fui saindo de costas. Eu não dei as costas para ele, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa. Fui andando devagar de costas até o interruptor, né, para eu desligar a luz e sair do quarto. Eu fui me afastando de frente para ele, e aí só quando eu cheguei perto da porta é que eu virei. E aí quando eu virei, eu apaguei a luz, e aí eu liguei a luz de novo para olhar para trás. Quando eu olhei para trás, não tinha mais nada. Nesse dia eu não tenho memória de ter falado
para os meus pais sobre o que aconteceu. Eu não sei se eu não contei com medo de eles não acreditarem em mim, ou sei lá, com medo de me repreenderem, alguma coisa nesse tipo, não sei. Obviamente que depois eu lembro que eu contei pro meu pai, que eu falei, e ele não se lembra. Eu lembro que eu contei pro meu pai depois, quando ele já estava com quase 70 anos, e ele não se lembra de eu ter desse episódio. Ele não, então provavelmente eu não contei para eles não. E foi isso. Foi tudo que tem na minha memória, eu não lembro de mais nada. Eu vou mandar a imagem para o pessoal ver, que a descrição é muito próxima do que a gente conhece hoje pela criatura de Varginha, né? O caso famoso que aconteceu lá em Varginha. Só que na época eu não tinha a menor referência de extraterrestre, ET de Varginha muito menos, porque aconteceu 10 anos depois, em 96. O que aconteceu comigo foi em 86. E na época a gente não tinha internet, né? Então eu achei que era o quê? Um demônio. Na minha cabeça, numa criança, eu imaginei que o que eu estava vendo era um demônio. Na imagem que eu vou enviar, que é uma imagem da criatura de Varginha, é aquela imagem. É basicamente aquilo. E por que eu liguei esse ser a um extraterrestre, no caso, a mesma criatura de Varginha? Foi justamente por isso, por eu ter visto anos depois a imagem da criatura de Varginha, que era muito parecida com a que eu tinha visto, né? E aí eu desassociei esse mito de demônio e passei a acreditar mais nessa questão de extraterrestres. Aí o pessoal fala, mas como que um extraterrestre apareceria ali dentro da sua casa, do nada, assim, né? E tem vários relatos também no mundo inteiro de que alguns seres conseguem transpor barreira física, que algumas naves conseguem abduzir gente de dentro de casa, né? Tem outros relatos de seres vistos dentro de casa também. E isso eu fui só saber anos depois, né? Anos depois. Naquela época, sem internet, sem nada, a gente ficou com a imagem de demônio na cabeça. E só agora a gente foi saber. E um outro detalhe que aconteceu em um outro dia, não sei se foi no mesmo dia, eu acredito que tenha sido em outro dia, minha irmã viu um ser, acordou de madrugada durante a noite, olhou para o meu lado da cama, tinha um ser do meu lado passando a mão na minha cabeça, tipo fazendo carinho, sabe? Só que era um ser completamente diferente daquele que a gente tinha visto juntos. Era um ser com pelos, bem peludo mesmo. Ela até descreveu como se fosse um macaco, sabe? Foi a expressão que ela usou. Tem um relato de queda de OVNI numa cidade aqui do Nordeste, não sei se foi na Bahia, que eles encontraram um ser do tipo Grey, morto, e um ser vivo. Esse ser que estava vivo tinha essas características, como se fosse um animal, peludo, não sei. Era como se fosse um animal que a gente não tem aqui. E aí passa um monte de coisa na nossa cabeça, né? Tem uma informação relevante que eu lembrei agora, que é interessante colocar nessa história, porque pode meio que conectar uma a outra. Antes de eu nascer, meu pai já era casado com a minha mãe, e eles moravam nessa mesma casa, a algumas quadras do laboratório Alexstar, aqui em Goiânia, no bairro Caiçara. E ele trabalhava entregando verduras lá pro Ceasa. E o que acontecia? Ele acordava muito cedo, bem de madrugada mesmo. Não sei se era 4:30 da manhã,
4, não sei, alguma coisa assim, 5. Eu sei que era noite, né? Era tudo escuro. E num dia desses ele pegou ele tinha um fusquinha e cheio de verdura lá dentro, alface, tudo. Mercadoria que ele tinha que entregar. E aí ele saiu pro dia de trabalho normal dele. De madrugada, pegou o carro, colocou a mercadoria, foi embora pro Ceasa. E aí pegou a BR-153 para ir pro Ceasa. E ele disse que teve um momento que ele começou a ver uma luz longe, e essa luz começou a chegar mais perto, e ela continuou chegando perto. E quando chegou em cima do carro dele, tava uma distância, eu não sei dizer quantos metros, mas ele disse que ficou muito perto do carro dele, em cima do carro dele. O carro parou de funcionar. E iluminou tudo, ficou como se fosse dinheiro, iluminou tudo. O carro dele parou de funcionar, não lembro de detalhes, e depois essa luz foi embora, sumiu, apagou e sumiu. E aí quando a luz sumiu, o carro dele voltou a funcionar, e aí ele seguiu o caminho. Ele também já teve esse tipo de avistamento quando ele era criança, quando ele morava na roça, com a família inteira viu uma luz também, era à noite. E todo mundo saiu da casa e foi ver a luz passando bem baixa, como se fosse uma nave mesmo, uma luz muito grande. Passou bem devagar assim, numa altitude muito baixa e foi embora. Eu me lembro desses 2 acontecimentos que meu pai teve. Ele me contou um outro que eu ainda não consigo digerir muito esse, não. Para mim não faz muito sentido. Ele dormindo em casa, ele disse que foi abduzido. Aí eu nem sei se eu devo contar isso, porque para mim realmente não faz nenhum sentido. As 2 primeiras vezes tem coerência no que ele fala e tudo, mas esse terceiro caso eu já não acredito muito. Ele disse que estava dormindo, entrou uma luz pela janela da casa. Isso já era outra casa onde a gente morava no centro, muito movimentado o lugar. Se acontecesse de alguma nave surgir ali, todo mundo ia ver. Não sei, não faz sentido. Para mim ele sonhou e acha que foi um acontecimento real, mas ele disse que foi real, que essa luz puxou ele pela janela, e ele entrou dentro de uma nave. E na nave, quem estava pilotando era um ser parecido com um japonês. Ele falou que tinha uns olhos oblíquos assim, e que eles sobrevoaram o interior aqui de Goiás mesmo só, e deram uma volta com ele, e depois, do mesmo jeito que ele saiu, ele entrou pelo túnel de luz. Eu não sei, eu ainda tenho dificuldade de acreditar nessa versão. Não sei por que eu acredito nas 2 primeiras e porque nessa eu não consigo acreditar. Mas eu estou deixando aqui esse relato para juntar com o meu. Sobre o laboratório que eu mencionei no meu relato, não faz parte da história. Na verdade, é mais para fins de localização. O nome desse laboratório é Alex Star. É uma indústria farmacêutica, sabe? Então, realmente não tem nada... Pelo menos eu não consigo conectar uma coisa à outra, né? Talvez alguém consiga fazer alguma relação, mas eu não consegui. Uma outra dúvida que surge sobre as minhas lembranças conectadas com o caso Varginha é que o pessoal me pergunta se esse caso da criatura de Varginha influenciou de alguma forma as minhas lembranças, né? Os detalhes e tudo mais. Com relação à cor da criatura, é um consenso já muito antigo de que ET, desde antigamente, a gente falava assim de forma mais assim descontraída, né? Que ET é de Marte, né? ET de Marte, aquela imagem do ET verde, né? Então, na cabeça de uma criança, quando pensa em ET, naturalmente eu acho que viria a cor verde, né? Então, acho que se de repente fosse fosse alguma coisa fruto da minha imaginação,
acho que naturalmente viria a cor verde, né? Só que voltando para aquela época, que eu não tinha internet, não lia sobre ETs, eu, obviamente, que quando eu olhei aquela figura, eu logo associei a um demônio, né? Foi o que a primeira coisa que veio à minha cabeça. Mas a cor, isso é mais viva na minha cabeça. Eu lembro que não era nada próximo do verde, nada a ver. Também não lembro de ser cinza, e era mais na minha mente, até hoje, desde sempre, foi de bege para mais escuro, para o lado do marrom. Né? Com relação ao chifre, sei que não era grande, né? E não era só um, eram 2 ou 3. E aí quando eu falo assim, eu não sei se eu falei que quando eu bati o olho, imediatamente eu lembrei da cena, porque foi assim, o caso de Varginha aconteceu em 1996. Em 1996 eu devia ter meus 16 anos, aproximadamente. E não era um assunto que eu era muito ligado. Não tinha essa ideia de cor, de variação de espécie, nada disso, entendeu? Era coisa de, ser de outro mundo. E nessa época, como eu tinha mencionado, eu devia ter por volta de 16 anos, eu não era muito ligado. E na verdade eu achava eu acho que era a época de Cacete e Planeta que passava, não é? E eu via aquilo lá só como gozação, entendeu? Eu falava assim, não, gente, paciência no negócio, o povo inventa aquela coisa. Para mim, aquilo lá era piada pura. Nunca fui a fundo, nunca fui investigar, nunca fui pesquisar. E aí, nesse momento que eu descobri o caso de Varginha, em nenhum momento eu associei com o que eu tinha visto antes. Eu só fui associar depois de muitos anos, que eu não sei quando que eu comecei a me interessar por OVNI, por UFO, por OVNI, né, por vida extraterrestre. Assim, hoje eu sou muito fã e eu sempre assisto vários canais de ufologia, acho muito interessante, é muito instigante. E só depois que eu comecei a ter interesse, aí num dia desses que eu já pesquisava e tudo mais, fui assistir um dos vídeos de Varginha, e aí quando apareceu o desenho da criatura, aí sim, aí o imediato foi nesse momento, entendeu? Quando eu já tinha mais consciência sobre vida fora da Terra, aí sim foi imediato. Foi a partir desse momento que a palavra imediato acontece, que a relação que eu faço da criatura de Varginha acontece. Quando eu bato o olho naquela criatura, veio de imediato a minha lembrança da criatura que eu tinha visto, né? Que eu pensava até então que era um demônio. E aí fez mais sentido ser um outro tipo de espécie, um ser, né? Pelos relatos que eu já tinha ouvido, entendeu? Então foi nesse momento que eu comecei a fazer relação com a criatura de Varginha. Quando aconteceu o episódio, não dei atenção, achava tudo uma piada, não fazia nenhum sentido para mim. E para tentar concluir, assim, fazer uma reflexão de tudo que aconteceu, né? De qual impacto teve esse episódio na minha vida, de imediato eu imagino que não teve impacto algum, né? Ficou ali registrado e guardado na minha memória. Na época a gente já acreditava na existência de espíritos e tudo mais. Pode ter passado pela minha cabeça que talvez ali fosse uma espécie de espírito também, né? Não sei. E aquilo ali ficou guardado. E com relação a outros avistamentos, eu fiquei muitos anos, nunca mais vi nada, até agora em julho e agosto. Foram 2 meses seguidos que eu via algumas luzes ali, mas eu acho que eu estava com meu filho, coloquei meu filho para deitar, e eu sempre costumo contar uma história para ele, né? Para ele ir acalmando e dormindo.
E aí, a hora que eu olho para a janela do quarto, eu vejo uma luz, assim, mais ou menos naquele momento foi muito rápido, mas a impressão que eu tive é que era um helicóptero subindo na diagonal, assim, para a esquerda. E só que não tinha som de nada, não tinha, inclusive não tinha som de drone, né? Aquele som que a gente conhece de abelha, né? Era silencioso. Foi uma bola de luz clara, assim, da cor de LED, claro, sabe? Branca. E subiu na diagonal esquerda, de baixo para cima, e sumiu. E eu fiquei assustado, corri para a janela e já não tinha mais nada lá. Aquilo lá fez meu coração bater forte, porque eu falei assim, eu queria sempre, né? Na verdade, eu sempre, depois dessa época que comecei a me interessar mais pelo assunto, eu sempre quis ver, né? Não extraterrestre, porque eu ainda sinto, não quero ver isso, assim, sozinho não. E eu sempre quis ver luz, quis ver uma nave, assim, quis poder registrar e tudo mais. Teve um momento que foi muito, muito curioso, que quando eu vi as luzes começaram a aumentar, né? E aumentar no sentido não de brilho, mas de quantidade. Tinha vez que era uma, tinha vez que era duas. Teve uma vez que foram 7 ao todo que eu consegui contar. E eu peguei uma câmera, eu tenho uma Canon aqui e eu tentei filmar. Ficou muito ruim. Pela câmera eu conseguia ver, quando eu passei pro computador não dava para ver nada, não sei porquê. Uma parte que me deixou um pouco confuso dessas luzes foi quando eu peguei. O meu celular tem uma luz frontal, uma lanterna muito forte. E eu fui para a sacada, eu moro em apartamento, eu fui para a sacada, coloquei minha mão para fora da sacada e apontei a lanterna para cima e fiquei balançando o celular no rumo dessas luzes. E aí o comportamento das luzes mudou muito rápido, mudou no mesmo momento que eu comecei a mexer a luz, apontar a luz para o rumo e balançar o celular, né? E aí eram 3 luzes nessa hora. Aí essas 3 luzes elas se reuniram e fizeram um círculo, assim, e começaram a voar em um círculo perfeito, as 3, assim, e depois saíram e se apagaram. Mas é possível fazer isso, é possível reproduzir isso com um drone, né? Dá para fazer muita coisa. Mas isso me chamou a atenção. Acho que uma última lembrança fora desse episódio aí, não sei se convém juntar o relato. Antes de eu nascer, minha mãe estava grávida, meu pai trabalhava até pouco antes das 8, chegava em casa às 7h30, 7h45 da noite. Ela estava sozinha, minha mãe, sozinha em casa, lendo um livro, sentada no quarto dela. E aí ela viu, quando ela olhou para a porta do quarto dela, ela levou um susto. Era meu avô, que já tinha falecido. E ele estava com uma senhora que ela não conseguiu identificar. E aí meu avô entrou para o quarto que ela estava, chegou perto dela, ele se abaixou, tocou a mão na barriga da minha mãe e falou para ela que essa criança nasça com a graça e a misericórdia de Deus, alguma coisa nesse sentido. E ela ficou calada, ficou parada ali olhando. E aí ele levantou, virou as costas, foi para a porta. E quando ele foi desligar a luz, ela criou coragem e chamou ele. Pai! Ele virou as costas e aí ela pediu para ele não desligar a luz. E aí ele pegou e saiu com a outra senhora que estava com ele. Não sei se isso tem a ver com alguma coisa. Foi na mesma casa que eu avistei esse ser, né? Não sei se uma coisa tem referência com a outra. Não dá para saber. E é só isso. Eu acho que foi tudo que aconteceu que eu consigo me lembrar. Eu tenho muita vontade de fazer regressão com um hipnólogo, mas um hipnólogo assim imparcial, sabe? Às vezes eu fico até assim com receio de fazer com um especialista em casos de ufologia, porque às vezes
eu fico pensando que pode de repente me induzir a criar uma situação que é fantasiosa, não sei. Eu ainda não consegui parar para procurar ou ir atrás de um hipnólogo, mas eu tinha muita vontade de fazer uma sessão de regressão para eu poder lembrar o que aconteceu nos detalhes naquela noite. Então, alguma coisa aconteceu, de verdade, nesse dia. Alguma coisa aconteceu. Não foi imaginação, que eu me lembro, fui chegando devagar e vendo de frente. Se você esticar um braço aí na sua frente, você vai imaginar o quão perto é. É de frente, exatamente, cara a cara. Eu vi o que eu tô contando para vocês. Alô, aqui é o Zero mais uma vez e antes de desligar o seu rádio, saiba que nós estamos enviando essas mensagens há muitos anos. E caso você queira saber um pouco mais do que está acontecendo aqui na nave, pesquise por Relatos Flutuantes no Spotify. Nossa tripulação está aguardando ansiosamente aqui em cima. E até lá, não se esqueça, nós somos uma nave.